Leamos então Filipenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Eu estarei usando a tradução NVT. Se você tiver uma tradução diferente, não há problema. Mas se você quiser acompanhar o pastor nas exposições de Filipenses, você pode acessar o seu celular na tradução da Bíblia NVT. Ou você pode adquirir uma Bíblia com essa tradução também. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Amém, igreja? Amém. Nós poderíamos muito bem ler essa carta, onde o apóstolo Paulo diz a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Foz do Iguaçu, na terceira igreja batista. Amém? Porque essa carta é para mim, ela é para você também, através do Espírito Santo. Meus irmãos, é com alegria então que nós começamos hoje a exposição da carta de Filipenses. Nas próximas 12 semanas, nós vamos estar avançando na exposição desse texto, parte a parte, domingo a domingo, até chegarmos ao final desta carta. Alegria de Paulo pela igreja em Filipos. Filipenses, irmãos, é uma carta que não dá trabalho para o apóstolo Paulo. Filipenses é uma igreja que Paulo se alegra com aquela igreja, pelo que ele viu naquela igreja, pelo que ele deixou naquela igreja e pela forma como que aquela igreja estava servindo ao Senhor. Filipenses, nós não temos nenhum tema muito sério de tratamento do apóstolo Paulo. Não era uma igreja que estava se desviando, se afastando ou trazendo algumas doutrinas estranhas. Era uma igreja que estava seguindo fielmente ao Senhor Jesus Cristo. E o tema central da carta de Filipenses é a palavra alegria. Mais ou menos 19 vezes aparece esse termo na carta, ao longo do texto. Então, é uma carta onde Paulo expressa sua alegria por ver aquela igreja seguindo no caminho certo. E ele ora e escreve para que aquela igreja continue andando no caminho certo, para que ela seja uma igreja abençoadora. Alegria de Paulo pela igreja de Filipos. Alegria de Cristo pela nossa igreja aqui em Foz do Iguaçu. A nossa alegria, irmãos, de sermos membros de uma única igreja, estarmos juntos partilhando a fé do Evangelho. Que a alegria do Senhor possa estar presente no seu e no meu coração. Amém? Nós concluímos na última mensagem a exposição do Evangelho de Marcos. E Marcos termina com a grande comissão. Jesus enviando os seus discípulos para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado seria salvo, quem não crer seria condenado. Jesus diz que sinais acompanhariam aqueles discípulos. Então nós finalizamos Marcos com Jesus enviando a igreja para cumprir a grande comissão. E aqueles homens, aqueles irmãos, eles fazem isso. Nós vemos que 10 dias depois que Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio sobre a igreja, já lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Aquela igreja então agora é impulsionada pelo Espírito Santo para ir e pregar a mensagem de Deus a qual Jesus lhes tinha ordenado. E essa igreja, ela faz uma grande obra de evangelização em Jerusalém. Até o capítulo 7 de Atos, nós vemos os discípulos pregando, curando, a igreja crescendo. Atos capítulo 7, nós temos Estevão sendo morto pelo seu testemunho através de Cristo Jesus. Estevão é apedrejado, o primeiro mártir da igreja cristã. E com a morte de Estevão, no final do capítulo 7, nós vemos que Atos capítulo 8 começa uma grande perseguição sobre a igreja, através de um homem chamado Saulo. Saulo, ele era perseguidor da igreja, e ele então intensifica essa perseguição. E no capítulo 8 de Atos, a igreja se espalha de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria. Nós vemos no capítulo 8, Felipe pregando a palavra de Deus, aquele funcionário da rainha, batizando aquele homem. O evangelho se expande, meus irmãos, através desses homens de Deus. Mas, no capítulo 9 de Atos, nós temos um divisor de águas. O Saulo, perseguidor, se converte. O Saulo, que estava indo para Damasco com cartas para prender os cristãos e trazer eles cativos, encontra no meio do caminho o Senhor Jesus Cristo.
E em Atos capítulo 9 você vê a conversão de Saulo. E esse homem perseguidor, agora convertido, se transforma no apóstolo Paulo, que vai ser usado por Deus para levar a mensagem do evangelho até os confins da terra. Atos 9 é o divisor de águas. Tempos depois, esse homem chamado Paulo está na igreja de Antioquia, e junto com Silas, ele então vai para a sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, por volta do ano 52 depois de Cristo, eles chegam então em Filipos. Eles chegam nesta cidade, eles chegam naquele lugar onde eles ficam ali pregando o evangelho, e durante alguns dias, alguns tempos, eles pregam a palavra de Deus. Depois, Paulo sai de Filipos, ele é preso, há uma oposição, há uma perseguição. Paulo sai, volta para casa. Na terceira viagem missionária, Paulo passa por Filipos de novo, e ele vai estar 10 anos depois da plantação da igreja, no ano 62 depois de Cristo. Paulo vai estar preso, provavelmente em Roma, da onde ele escreve esta carta aos Filipenses. Então, meus irmãos, esse é um contexto muito resumido de como nós saímos de Marcos e nós chegamos agora em Filipenses. O apóstolo Paulo, então, planta essa igreja, 10 anos depois está preso em Roma, e onde ele escreve esta carta maravilhosa para aqueles irmãos. E ele começa a carta dizendo: Paulo e Timóteo. Timóteo estava com ele lá, junto com ele. E eles então mandam esta carta. Paulo, ele se identifica aqui, irmãos, como escravos de Cristo Jesus. Essa saudação é muito importante, é uma carta para amigos. Paulo não usa aqui de autoridade apostólica. Em todas as outras, ou na maioria das outras cartas, Paulo começa usando esse título, apóstolo de Cristo. Mas aqui em Filipenses não, porque é uma carta que ele está mandando para amigos, amados, irmãos queridos. Então ele não precisa impor ou lembrar da sua autoridade apostólica. Ele traz um título diferente das outras cartas. Ele se identifica como escravo de Cristo Jesus. É uma carta onde ele manda para os seus companheiros íntimos. Escravo de Cristo Jesus. O que isso significa? Escravo, meus irmãos, aponta para o pertencimento a Cristo. Quando Paulo se diz escravo de Cristo, ele está dizendo: olha, eu pertenço exclusivamente a Cristo. Ninguém está sobre a minha vida a não ser o Senhor Jesus Cristo. Eu sou escravo dele, eu pertenço a ele. Ele me comprou, ele me justificou, ele me salvou. Então eu não tenho outra alternativa. E aqui provavelmente Paulo está se reportando a sua conversão lá em Atos capítulo 9, quando ele, a caminho de Damasco, tem uma visão de Cristo e ele se converte. A partir daquele momento, Paulo, ele entende que ele pertence a Cristo. A vida dele está debaixo da autoridade de Cristo. Cristo é a nossa autoridade, meus irmãos. Nós não somos nossos, nós não somos da nossa família, nós não somos de nenhuma outra pessoa. Nós somos de Cristo, pertencimento completo a Cristo. Escravo nos leva também a uma outra ideia, de sermos obedientes, sem nenhuma restrição. O escravo não tem opção de obedecer ou não. O escravo não tem essa prerrogativa de aceitar ou não o que o seu senhor manda. O escravo, ele é obrigado a obedecer. E Paulo está cumprindo a ordem de Cristo de ser missionário, de levar a palavra de Deus. O termo escravo de Cristo que Paulo usa remete também aos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram servos de Deus, eram homens de Deus. Os profetas do Antigo Testamento também se identificavam como escravos de Cristo, servos de Deus. E Paulo está trazendo à memória daquela igreja essa prerrogativa também. Ele era um servo de Deus. E a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, ele estava sendo usado para levar a mensagem do Senhor. Paulo, ele chama os irmãos de Filipenses pelo adjetivo. Ele diz assim: escrevemos, porque ele está junto com Timóteo, a todo o povo santo em Cristo Jesus. Povo santo aqui, meus irmãos, não significa que era um povo perfeito, um povo que não tinha pecados.
A palavra santo aqui, ela traz a ideia de separado, de diferente, de consagrado, de ser devoto a Cristo Jesus. A palavra santo aqui não significa a ideia que nós temos hoje, por exemplo, a tradição romana, né, de uma pessoa santa, que ela não tem pecado, que ela foi alçada a uma posição superior às outras pessoas. O termo santo aqui é o termo que aponta para sermos diferentes. Paulo diz: vocês em Filipos, vocês são diferentes das outras pessoas, porque vocês têm Cristo como Salvador. Jesus habita no coração de vocês. Vocês são consagrados para Deus. O santo aqui é aquela ideia do Antigo Testamento. Quando Moisés, por exemplo, terminou de construir o tabernáculo, os objetos do tabernáculo, o que ele faz? Ele consagra, ele dedica, ele separa aqueles elementos para o culto a Deus. Santo aqui significa alguém que é separado, dedicado, consagrado completamente a Deus. Então o apóstolo Paulo escreve para aqueles homens, para aquelas mulheres, ainda pecadores, ainda falhos, mas eles agora eram diferentes do mundo, porque Cristo estava no coração deles. Deus havia mudado as suas histórias e eles eram consagrados a Jesus Cristo, entregues completamente a Deus. E assim somos nós. Nós somos santos, embora ainda pecadores. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição, porque nós devemos ter uma vida diferente das outras pessoas. Paulo, além da igreja toda, ele diz, incluindo bispos e diáconos. A palavra bispo aqui, meus irmãos, ela pode ser um supervisor. A palavra bispo pode também apontar para pastores. Bispo não era talvez um título, mas uma função. Era aquele que supervisionava, era aquele que auxiliava, era aquele que ajudava. E diácono, aí sim, é uma função, o serviço, o servo, aquele que repartia os alimentos, aquele que ajudava na distribuição e no sustento da igreja. Notem que essa igreja, 10 anos depois da sua plantação, já era uma igreja que estava com um corpo bem definido. Era uma igreja que com 10 anos de existência, irmão, já tinha líderes, tinha bispos, tinha diáconos, já tinha ali uma grande congregação. 10 anos depois já era uma igreja relevante naquela comunidade para a sociedade. Uma igreja com 10 anos já era uma igreja formada, uma igreja pujante. Nós temos um pouquinho mais do que 10 anos. Nós temos 33 anos, mas nós devemos também nos inspirar nesses irmãos para buscarmos esta perfeição. Paulo termina a saudação com uma expressão, verso 2: que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça e paz. Graça é a palavra do grego charis. Graça é o termo grego que significa alegria, regozijo, brilho, beleza. E a palavra paz é uma palavra eirene, é uma palavra que aponta para a questão hebraica, é o bem-estar total, é aquilo que faz bem. E com a tradução, ou com a saudação graça e paz, um termo grego, um termo hebraico, Paulo usa uma saudação plena, uma saudação completa, uma saudação abundante. Ele diz que a graça de Deus, que a alegria, que o regozijo, a paz de Deus, que o bem-estar estejam sobre vocês. Paulo saúda aqueles irmãos, elogia esses irmãos, e ele então começa a partir do verso 3 a desenvolver o conteúdo da carta, que nós vamos fazer isso na próxima semana. Ele começa então com essa saudação. Mas eu quero, irmãos, nesse primeiro domingo, avançar um pouquinho, trazendo algumas informações importantes, um pouco do contexto dos filipenses. A cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Dizem os estudiosos que era uma mini Roma, porque em Filipos a cultura, a política, a lei, as roupas era uma cópia de Roma.
É como se você hoje fosse, por exemplo, para Missal ou para Marechal Cândido Rondon, que são cidades de civilização ou de formação alemã germânica. Lá você vai ver uma estrutura, a construção germânica, a cultura, o costume, né? Lá eles fazem hambúrguer com cuca, né? O Cuca Burger, brincadeira, isso eles não fazem. Mas é essa tradição, essa cultura alemã que impera na cidade de Missal, na cidade de Marechal Cândido Rondon. Filipos era uma cidade que tinha essa cultura romana, a tradição romana, porque era uma mini Roma. Essa cidade recebe o nome por conta do rei Filipe. O rei Filipe, então, conquista aquela cidade e, em homenagem a ele, recebe o nome de Filipenses. Em Filipenses, nessa cidade de Filipe, haviam minas de ouro, prata, havia um solo muito fértil, havia uma grande agricultura, era uma cidade que produzia bastante coisas. E a localização de Filipos também era importante, ela ficava num centro geográfico muito importante. Filipos ficava na Macedônia, hoje a Grécia, na Europa. Era uma posição estratégica, era uma divisão entre a Europa e a Ásia, entre o Oriente e o Ocidente. Muitas embarcações, muitas coisas circulavam por ali, pela cidade de Filipos. Então tinha uma posição estratégica. Interessante que Paulo não vai até Filipos porque ele quis. Paulo não vai pregar em Filipe porque ele achou que, por ser estratégica, era mais importante pregar ali. Nós vemos em Atos que Paulo queria ir para a Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E de noite ele teve uma visão onde um homem da Macedônia diz: levanta e passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o apóstolo Paulo entendeu que não era para ir à Ásia, era para ir para a Europa. E ele vai então para Filipos. E ali, nessa cidade, ele planta a igreja que é conhecida como Filipenses. Quando é que Paulo planta esta igreja? Na segunda viagem missionária, como eu já disse aos irmãos. E se você quer conhecer com detalhes esta igreja, ou a plantação dela, você pode ler Atos capítulo 16. Em Atos 16 nós temos lá a narrativa dos elementos, né, da formação de Paulo, da plantação desta igreja. Atos 16, meus irmãos, basicamente vai concentrar em 3 personagens importantes. O primeiro personagem que aparece em Atos 16 é uma mulher que havia se convertido ao judaísmo, uma mulher que era de origem asiática, uma mulher que tinha por nome de Lídia, uma mulher que era uma comerciante, ela vendia tecidos de púrpura. Lídia, nos dias de hoje, talvez, ela teria uma boutique da Louis Vuitton, de uma marca muito famosa. Lídia era uma comerciante desse tecido, né, que era muito valioso. Lídia, ela, além de ser asiática, além de ser comerciante, Lídia, ela pertencia à alta sociedade, à classe alta. Se fosse hoje, Lídia moraria num condomínio fechado, né, com toda aquela estrutura, seria alguém que andaria de HRV ou algo assim semelhante, colocaria seus filhos numa escola particular. Então, Lídia pertencia à classe alta da cidade. E Paulo, né, ou Atos 16 vai dizer que quando Paulo chega em Filipos, ele vai até a beira do rio, onde algumas mulheres se reuniam para oração. E ele então vai até a beira do rio, ora com aquelas mulheres, Paulo prega a palavra e Deus abre o coração de Lídia. E Lídia se converte. Lídia é batizada, ela e toda a sua casa. Uma mulher que havia se convertido ao judaísmo. Um detalhe cultural histórico é que em Filipos não tinha sinagoga. Lídia era convertida ao judaísmo, mas não tinha sinagoga, por isso que elas iam orar na beira do rio. Por quê? Porque em Filipos não tinha 10 judeus, e para ter uma sinagoga era necessário no mínimo 10 judeus. Então, Paulo foi lá nessa reunião de oração, e Lídia se converteu. Uma mulher da alta sociedade se converte, ela e toda a sua família são batizados, e ela insiste para que Paulo ficasse na casa dela por alguns dias. Mas Atos 16, irmãos, tem um segundo personagem, uma jovem. Essa jovem, ela era de origem grega. Essa jovem, ela era escrava.
Essa jovem, além de ser escrava, ela era possessa por um espírito adivinhador. E essa jovem, durante muitos dias, ia atazanar a vida de Paulo e Silas, dizendo: esses são homens do Deus vivo, né? São homens do Deus Altíssimo. E ela ficava fazendo propaganda em praça pública, apontando Paulo e Silas como homens de Deus. Até que chegou um dia que Paulo ficou injuriado com aquela situação. Paulo repreende a jovem, Paulo expulsa aquele espírito, e os donos daquela escrava perderam então a fonte de renda, porque ela era uma adivinhadora, ela tinha um espírito de adivinhação, e ela era usada pelos seus donos para adivinhar as coisas, como se fosse hoje prever o futuro. Com a libertação daquela jovem, os donos perderam a fonte de lucro. E o que eles fizeram? Eles foram até as autoridades, eles denunciaram Paulo e Silas. Em Filipos tinha uma particularidade também, tinha um decreto que não se podia ter culto público. E aí então, essa moça é liberta por Paulo, as pessoas denunciam Paulo e Silas às autoridades, e Paulo e Silas então vão o quê? Para a cadeia. Então essa jovem grega, escrava, era a classe baixa da cidade. Talvez ela morasse ali na beira do Rio Paraná, talvez ela morasse nos rincões, ela era da favela, classe baixa, uma jovem escrava, classe baixa. E lá no cárcere, Atos capítulo 16, nós vamos conhecer o terceiro personagem que foram membros fundadores da Igreja Batista, quer dizer, da igreja em Filipos, que era quem? O carcereiro. O carcereiro, ele era de origem romana. O carcereiro, ele era funcionário público. A semelhança de alguns irmãos que têm a graça de Deus, de ter essa profissão, funcionários públicos, professores e outras funções. O carcereiro romano, funcionário público, é a classe média da cidade de Filipos. Esse homem que estava lá cuidando de Paulo e Silas, Atos capítulo 16, o texto diz que de madrugada estavam cantando, louvando a Deus, e acontece um terremoto na prisão. Interessante, um terremoto, normalmente quando acontece, mata todo mundo, destrói tudo. Mas aquele terremoto foi cirúrgico, abriu as cadeias de Paulo e Silas, dos presos, eles ficaram libertos. E aí o carcereiro acordou, estava dando um cochilo de madrugada. O que pode acontecer numa cadeia de madrugada? Naquele contexto? Nada. Então ele estava dormindo, mas aí deu um terremoto. Quando ele acordou, ele não encontrou os presos amarrados no tronco. Ele puxa da espada para tirar a própria vida, porque o carcereiro era punido com a vida se o preso fugisse. Aí Paulo brada para ele não se matar, que eles estavam todos lá. O texto os irmãos conhecem, ele pede luz. Paulo prega o evangelho para aquele carcereiro, ele se converte, leva Paulo e Silas para casa, lava os seus vergões, limpa as suas costas marcadas pelos açoites, eles celebram na casa do carcereiro, ele é batizado, esse homem, a sua casa é batizada. Então nós temos a igreja de Filipos nascendo com pessoas de ambas ou de todas as classes sociais. Uma mulher chamada Lídia, da alta sociedade, uma comerciante, uma escrava, classe baixa, que foi liberta de um espírito imundo, e o funcionário público, o carcereiro romano. A igreja de Filipos, ela começa com esses três personagens principais. Ou seja, meus irmãos, a igreja, ela é para todos. A igreja não é uma igreja fragmentada. Não existe a igreja para rico, não existe a igreja para pobre, não existe a igreja para preto, a igreja para branco, não existe igrejas fragmentadas. A igreja, ela tem que acolher a todos, a igreja é para todos, amém? Para aquele que mora na casa mais simples, mais humilde e tem a condição financeira e material mais simplória possível, e daquele que tem grandes recursos e grandes bênçãos ou grandes fontes materiais. A igreja tem que ser para todos, e Filipos nasce com essa característica. Bom, essa igreja manda ajuda para Paulo quando ele estava em Tessalônica. Veja o capítulo 4. Paulo está viajando na terceira viagem missionária, ele está indo para Tessalônica. Lá no capítulo 4, no verso 15, ele agradece a ajuda daqueles irmãos.
Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu anunciei as boas novas. Primeira vez a vocês, depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Então Paulo agradece a ajuda. 5 anos depois, na terceira viagem missionária, Paulo passa por Filipos quando ele estava indo para Corinto e ele retorna para Filipos quando ele volta da terceira viagem missionária. Paulo amava aquela igreja. Paulo tinha uma estima muito grande por aqueles irmãos. Paulo tinha um apreço por aquela gente. Ele amava aquelas pessoas. Eles eram uma igreja acolhedora, uma igreja que partilhava do ministério de Paulo, sustentando Paulo, orando por Paulo e apoiando o apóstolo Paulo. Havia um amor profundo, havia um amor recíproco entre eles. Aquela igreja não deu trabalho para o apóstolo Paulo. Aquela igreja gostava de Paulo, Paulo gostava daquela igreja. Eles eram unidos, eles tinham um amor muito grande. O problema de Filipos, se é que a gente pode dizer, irmãos, está no capítulo 3. No verso 2, quando Paulo diz assim: cuidado com os cães, não com os cães, os cachorrinhos, mas com pessoas, que ele chama de cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Então havia ali em Filipos um grupo de pessoas que estavam tentando pregar a circuncisão, e Paulo se preocupa com isso. E também no capítulo 3, no verso 18, quando Paulo diz assim: pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Então havia sim algumas situações a serem tratadas, mas na grande maioria era uma igreja amorosa, uma igreja que estava em consonância com o apóstolo Paulo. A carta, então, meus irmãos, o texto de Filipenses, é uma carta que Paulo manda para essa igreja, porque a igreja soube que Paulo estava preso em Roma. Sabendo que Paulo estava preso em Roma, essa igreja se comunica com Paulo. E como que eles se comunicavam naquela época? Ou por cartas ou através de mensageiros. Paulo então escreve a carta para tranquilizar a igreja. E por que a igreja manda ou se preocupa e tenta fazer conexão com Paulo? Porque a igreja estava preocupada, a igreja queria ajudar o apóstolo Paulo. Quando eles souberam da prisão em Roma, eles se dispuseram a ajudá-lo. E como que a igreja fez isso? Enviou uma pessoa chamada Epafrodito, provavelmente um dos líderes da igreja. Manda o Epafrodito até Roma, mais ou menos um mês de viagem, para que o Epafrodito então se inteirasse da situação de Paulo, da sua condição. E não apenas isso, para que Epafrodito enviasse ou entregasse para Paulo aquilo que a igreja estava mandando. Como se Epafrodito tivesse levado a oferta em mãos para sustentar e apoiar o apóstolo Paulo. Então, a carta é uma resposta a essa preocupação da igreja. Paulo escreve a carta em resposta. Mas o que acontece? O Epafrodito ficou doente. Era um mês de viagem e o Epafrodito serve com Paulo. Ele também é usado lá em Roma para pregar o evangelho. No capítulo 2, no verso 25, nós temos essa informação. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los. Está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. 27, de fato, enfermo ele ficou até quase morrer. Então isso retardou a volta do Epafrodito para a cidade de Filipos. Mas quando ele volta com a carta, ele volta com o escrito e o texto que nós temos nas nossas mãos. Quais foram os objetivos de Paulo com essa carta? 5 objetivos principalmente. Primeiro, explicar a situação dele e do Epafrodito e acalmar a igreja. Paulo escreve para tranquilizar aqueles irmãos.
Paulo também escreve para defender o Epafrodito diante da sua demora. Por que ele demorou tanto? Ele estava doente, ele quase morreu, por isso que ele retardou em voltar com as notícias. Paulo escreve para agradecer a preocupação da igreja, a contribuição, o socorro que a igreja enviou para Paulo. Ele escreve também para encorajar aquela igreja a permanecer na fé. A carta de Filipenses é um encorajamento para a igreja, para que eles ficassem firmes, para que eles pregassem, para que eles continuassem vivendo a fé em Cristo Jesus. E um quinto e último motivo, estimular a união da igreja, como nós lemos no capítulo 2, na introdução da ceia. Quais são as ênfases da carta? A ênfase principal é alegria. O termo-chave de Filipenses é alegria. Mais ou menos 19 vezes aparece este termo. Ele enfatiza, além da alegria, irmãos, Paulo enfatiza muito a questão da mente. E como que ele faz isso? Ele faz isso usando dois termos, a expressão lembrar e a expressão pensar. Quando Paulo usa lembrar e pensar, ele está não apenas enfatizando a alegria, mas também trazendo essa questão da mente. E aí nós podemos cunhar uma frase: a mente semelhante a Cristo traz alegria ao cristão. Quando a nossa mente, ela é uma mente semelhante a Cristo, essa mente, a semelhança de Cristo, traz alegria para o cristão. Então a alegria que Paulo está se referindo é uma alegria que tem uma origem. Era uma igreja que tinha uma mente, uma igreja que tinha um coração, uma igreja que pulsava Cristo em todo o seu ser. Se você quer ter alegria em Cristo, você precisa deixar a sua mente ser dominada pelo Senhor Jesus Cristo. Então no capítulo 1, Paulo vai falar sobre a mente sincera. No capítulo 2, ele vai falar sobre a mente submissa. No capítulo 3, a mente espiritual. No capítulo 4, uma mente que está firme no Evangelho. E assim ele então traz essa importante mensagem. Mas não apenas a mente. Cristo também é importante aqui na carta. Cristo aparece nesta carta de maneira abundante. Por quê? Porque Cristo, no capítulo 1, ele vai ser a nossa vida. Cristo, no capítulo 2, vai ser o nosso objetivo de vida. Cristo, no capítulo 3, ele vai ser exemplo, e no capítulo 4 vai ser a nossa força. Então, olha como a importância de nós termos a nossa mente fixada e unida em Cristo, porque Cristo é o alicerce de todo o nosso ser. Cristo é o alicerce da nossa vida, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso objetivo e Ele é a nossa força. Então, Cristo é o nosso alvo. Cristo é o seu alvo. Cristo tem que ser a sua motivação. Cristo tem que ocupar os seus pensamentos. Cristo tem que ocupar o nosso coração. Cristo é tudo nas nossas vidas, irmãos. Jesus, Ele é tudo, Ele é suficiente. Nós não precisamos nada além de Cristo. Nós não precisamos de filosofias, nós não precisamos de outro conceito, outra ideia, nada. Cristo, Ele é suficiente para nós. Porque se Ele habitar plenamente o nosso coração e se Ele dominar completamente a nossa mente, nada nos será necessário. E uma última palavra importante aqui em Filipenses é também a questão da comunhão. Paulo vai tratar desse tema de maneira também muito significativa. E qual que é a questão interessante aqui? Mesmo preso, Paulo ele se alegrava em Cristo Jesus. Olha o verso 21 do capítulo 1 de Filipenses. O que Paulo diz? Ele escreve assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo se alegra? E por que ele se alegra com a igreja que tinha uma mente de Cristo, uma igreja que tinha um coração voltado para Cristo? Porque para o apóstolo Paulo, meus irmãos, Cristo é tudo, é o centro da sua vida. E ele diz então de maneira muito clara: o meu viver é Cristo. Eu vivo para Cristo, eu sou de Cristo, eu sou escravo de Cristo, verso número 1. E como escravo de Cristo, o que Paulo poderia esperar além? O que ele poderia desejar mais do que uma vida em Cristo?
E se ele vivia para Cristo, irmãos, nem mesmo a morte poderia tirá-lo daquele sentimento, daquela posição que ele estava. Porque então ele diz: se a minha vida é Cristo, eu vivo para Cristo, Cristo é tudo para mim. Se eu morrer, eu vou estar numa condição melhor. O lucro aqui, não é que ele tenha deixado um seguro de vida muito pomposo para sua família. O lucro que Paulo diz que a sua morte traria é porque ele sairia deste mundo. Ele não sofreria mais no mundo. Ele não ia ter mais dor, mais lágrima, mais tristeza. Ele estaria agora então plenamente unido com Cristo. Então a morte para ele seria lucro. A morte para ele seria ganho. O crente, quando morre, irmãos, ele é alçado a uma condição melhor, a uma posição melhor. A morte para o cristão é algo bom, porque a morte é lucro. Paulo vai dizer que se ele tivesse que escolher, ele escolheria morrer. Mas ele diz que por conta da missão que ele tinha, ele ainda precisava sofrer e padecer no mundo para que mais pessoas pudessem conhecer a Jesus Cristo. Mas a alegria de Paulo está nesta sentença. Mesmo preso, ele se alegra em Cristo, porque a vida dele estava centrada em Cristo. E se ele morresse em Cristo, ele seria alçado a uma condição muito melhor. A comunhão que Paulo expressa aqui, meus irmãos, é aquilo que nós já antecipamos no momento da ceia. Comunhão precisa ter algo em comum. O que denota a comunhão na igreja? É algo comum que nós temos. E o que todos nós, como igreja de Cristo, temos em comum? O Cristo como Salvador. Jesus como Senhor. Então, comunhão, ter algo em comum, é termos a salvação em Cristo Jesus. Porque através da salvação em Cristo Jesus, nós podemos ter a comunhão no Espírito que Paulo fala. Porque quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar em nosso coração. Nós passamos a ser templo de Deus através do Espírito. Então em mim tem o Espírito Santo, em você tem o Espírito Santo, no irmão Oséias tem o Espírito Santo, em cada um de nós habita o Espírito Santo. Então o que há de comum entre nós não é apenas que somos batistas, não é apenas que a gente vem na mesma igreja, no mesmo endereço, no mesmo culto, não. O que nós temos em comum é o Espírito que habita em nós. E se nós temos o mesmo Espírito, nós temos um elo de ligação, nós temos a comunhão através do Espírito, versículo 1 do capítulo 2. Há alguma comunhão no Espírito? O Espírito Santo é o elo de ligação. Mas Paulo vai mais além, queridos. Lá no capítulo 3, no verso 10, ele fala que a comunhão também, ela se materializa, ou ela acontece através de algo não muito agradável. Capítulo 3, verso número 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. A comunhão também é através do sofrimento. Paulo chama aquela igreja a compreender que o sofrimento em nome de Cristo era algo comum que estava na vida de Paulo e também estava na vida da igreja. Assim como Paulo foi preso, foi perseguido, assim como ele sofria por Cristo, aquela igreja também padecia em nome de Cristo. E esse era um elemento comum, isso trazia comunhão para eles. Há também a perspectiva da comunhão através do sustento, lá no capítulo 4, no verso 15. Quando Paulo fala do sustento daquela igreja, de como eles o abençoaram, de como eles o ajudaram. Saibam, queridos irmãos filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente. Então eles tinham essa comunhão por meio do sustento também. Quando a igreja mandava sustento para Paulo, quando a igreja abençoava o ministério de Paulo, eles estavam vivendo a plena comunhão. Então, meus irmãos, comunhão não é apenas ter o nome no hall de membros da Terceira Igreja Batista em Foz do Iguaçu. Ser membro da igreja local não significa que nós estejamos vivendo em plena comunhão. Porque pode ser que muitos de nós, mesmo sendo membros da igreja, estejamos completamente desconectados
da igreja, dos seus propósitos, da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, do seu sustento, da expansão do ministério e muitas outras realidades. Comunhão é nós estarmos unidos em Cristo Jesus. Amém? Se você está unido em Cristo e eu estou unido em Cristo, nós podemos então ter plena, perfeita e completa comunhão. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter grandes jornadas através de Filipenses. Exorto você a ler esta carta durante a semana, estudá-la, para que juntos nós possamos absorver todo o ensino, todo o benefício que esta carta nos apresenta. Vamos orar ao nosso Deus. Jesus, obrigado por esta carta aos Filipenses. Obrigado pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, de ter plantado esta igreja e agora, 10 anos depois, estar enviando esta preciosa carta para encorajar aqueles irmãos a continuar perseverando na fé em Cristo Jesus, para continuar sendo uma igreja bíblica, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que coopera com o Evangelho. Queremos nos inspirar na igreja de Filipos. Queremos nos inspirar nesta igreja para que possamos, assim como ela, ser uma igreja relevante na nossa cidade. Assim como ela, Pai, possamos ser edificados através do Espírito Santo. Possamos, como igreja local, manifestar a mente de Cristo no nosso meio, viver em plena comunhão e assim expandir o Evangelho ao nosso redor. Queremos, ó Pai, ser ministrados pelo Senhor nesses próximos meses, através da exposição desta carta, do ensino que o Senhor trará a nós como igreja local. Abençoa-nos, ó Deus, nesse projeto, nos abençoa nesta busca, e que a cada domingo possamos ser enriquecidos, edificados pelo apóstolo Paulo. Que como a igreja de Filipos nós possamos ser santos, não santos porque somos melhores ou não temos pecados, mas santos porque nós somos separados do mundo. Nós não somos como as outras pessoas, nós não compartilhamos daquilo que as pessoas compartilham. O mundo, o pecado não nos alegra. Nós temos Cristo como Salvador, nós somos diferentes porque Jesus habita em nós, nós somos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós somos diferentes, sim, ó Pai, das pessoas. Nós agimos diferentes, nós pensamos diferentes, nós não somos influenciados pelo mundo como as pessoas são. Por isso nós somos os santos que estão aqui em Foz do Iguaçu. Nós somos os santos da Terceira Igreja Batista, porque nós queremos, ó Pai, proclamar o Evangelho, junto com cada membro, os líderes, os pastores, os diáconos, a liderança, a diretoria, os líderes de células, de ministérios. Queremos juntos, ó Pai, nos unir na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nesta cidade. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai, a graça e a paz. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e a Tua paz. Que nada nos falte, ó Pai, na nossa grande tarefa que temos, de dar continuidade à propagação das boas novas de Jesus. Nos abençoe como igreja local. Assim nós oramos. Amém. E graças a Deus.